Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 39 do estudo de Espiritismo, nível básico. Como a gente sempre faz, a gente faz aqui a leitura do Livro dos Espíritos, esse aqui do lado, que é o primeiro livro que Kardec compilou com as respostas que recebeu dos espíritos. Então, Kardec fez várias perguntas diversas sobre tudo que ele imaginou e aí foi transcrevendo, então, o Livro dos Espíritos. E o nosso principal objetivo é ler o Livro dos Espíritos do início até o final, lendo todas as questões. E cada aula a gente lê um conjunto de perguntas e respostas. Hoje a gente vai da pergunta 330 até a pergunta 343. Estamos falando do capítulo 7, da segunda parte, capítulo 7, onde fala sobre a volta do espírito à vida corporal. Estamos começando agora esse título, né? Que é a volta do espírito à carne, à matéria, né? Ele vai encarnar. Então, como é feito o planejamento? Como é que o espírito vai entrar dentro do ventre da mãe? Como é que funciona o preparo antes da encarnação? Então, todas essas questões a gente vai abordar daqui para frente nas próximas aulas. Super bacana, super legal, super interessante. Então fica com a gente, deixa teu like, faz a inscrição e comente à vontade, dando sugestões, dizendo o que você achou. É sempre muito bom. Bom, nós sempre lemos também o Sinal Verde. Então nós vamos ler ali o Sinal Verde, que é esse livro. Recomendo sempre que você tenha o Sinal Verde, o Livro dos Espíritos em casa também, para a sua leitura, para o seu estudo. O Sinal Verde ele é ótimo para fazer, eles são textos curtos, né? Então ele é ótimo para fazer, por exemplo, a abertura do teu Evangelho no Lar. A gente fala sobre Evangelho no Lar na segunda aula dessa sequência aqui. Então eu recomendo também que você assista sempre na sequência, procure assistir as aulinhas na sequência, porque aí você garante que você não perdeu nenhum entendimento da doutrina espírita. É sempre muito bom assistir desde a aula 1 até a última aula. Muito bem, pessoal, vamos lá então. O primeiro passo, então, é a gente fazer a leitura do Sinal Verde e depois fazer a compreensão aí para colocar em prática o aprendizado do Sinal Verde de hoje. E hoje o título é Em Matéria Afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigoristas em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar.
Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Muito bem. Então, falamos aqui sobre amor, sobre matéria afetiva, sobre excessos que às vezes acontecem, né? Uma das mensagens aqui que André Luiz passa é, olha, não vamos julgar, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu estado. Isso daí é um princípio que a gente aprende com a doutrina espírita. Estamos todos em evolução. Uns um pouquinho mais atrás, outros um pouquinho mais na frente, mas não significa que não temos que nos ajudar. Isso não significa que não temos erros também. Às vezes, por estar um pouquinho mais acima, erramos também. Não somos perfeitos. Tá? Estamos longe disso. Né? O espírito perfeito é aquele espírito no último nível da escala, o mais elevado. Né? E mesmo assim, o perfeito erra às vezes. Né? Então, todos nós erramos, todos nós cometemos erro, é natural, faz parte. E o amor provoca erros pela emoção. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Bom, do ponto de vista aqui do que Jesus fala e do que Jesus pregou, inclusive nos evangelhos gnósticos, a gente tem uma série aqui também no canal que a gente fala sobre os evangelhos dos primeiros cristãos. Então assista também, é muito legal, muito bacana a gente ver as palavras de Jesus para os primeiros cristãos, né, para os gnósticos, os grupos que surgiram e os evangelhos que foram encontrados em Qumran, e na Judéia, em Qumran, na Judéia, e também no Nag Hammadi, né, no Egito, em Nag Hammadi. Então, foram encontrados diversos evangelhos, e aí, ali tem muito ensinamento sobre Jesus, e que Jesus comenta, que me lembra muito aqui, é também o desapego, não estarmos tão apegados assim. Né? Existe, às vezes, uns tratamentos de amor quase que com posse. Né? E isso é que temos que tomar muito cuidado, evitar. Ninguém é de ninguém. Compreendemos isso com a doutrina espírita. Os próprios espíritos já responderam em questões anteriores que nós lemos nessa sequência de estudos. Eles responderam dizendo, olha, não existe alma gêmea. São espíritos em evolução. Ah, mas é porque o fulano gosta muito da ciclana e a ciclana gosta muito do fulano. Sim, talvez sejam almas que já viveram juntos em outras encarnações. Espíritos que já vêm de outras encarnações vivendo juntos, com proximidade muito grande. Nem sempre como marido e mulher, às vezes como mãe e filho, ou como pai e filho, ou como pai e filha, ou como um parente, um primo e o outro primo. Né? Então tem uma afinidade muito grande. O que aproxima os espíritos, e isso também estudamos no Livro dos Espíritos em algumas aulas anteriores, é a afinidade deles, a afinidade dos gostos, estarem no mesmo nível evolutivo, né, da subida espiritual. Então, isso aproxima eles. A vibração dos dois também, além dos gostos similares, a vibração deles também similar. E isso faz, então, aquela proximidade, aqueles pensamentos que estão na mesma direção, e atrai os espíritos, dando a impressão de que são almas gêmeas, gostam das mesmas coisas, não é? Tem proximidades grandes aí, mas ninguém é de ninguém. Pode ser que numa outra encarnação esse espírito venha casado com outra e aquela venha casado com outro e assim por diante. Né? Não existe
um espírito que viva a eternidade junto do outro. Até porque a gente sabe, em determinado momento, um avança um pouquinho mais e o outro vem atrás, mas vem mais devagar. Tem uma encarnação muito lenta que não consegue acompanhar. E aí os dois ficam em níveis separados, inclusive na espiritualidade. Porém, se visitando frequentemente, como já estudamos também, né? Os espíritos vêm visitar um ou outro, mesmo estando em níveis diferentes, e se ajudam, procuram se ajudar. E isso não impede que nasçam também juntos, para que um ajude o outro aqui na matéria. Mas não pode haver o sentimento de posse. Acima de tudo, aquele exagero da carne, da posse, de que, olha, é meu, é minha alma gêmea, né? Isso não pode. E isso vai contra as leis de evolução, inclusive. Porque, por vezes, o apego exagerado acaba causando diversos tipos de problema, né? Mas não vamos julgar, né? E aí fala André Luiz, os predadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Então, não vamos julgar de forma alguma os sentimentos de cada um. Mas aí eu volto nos gnósticos, né? Os essênios, eles tinham um pensamento que eu acredito também. Eu acredito que a gente tem que evitar os excessos. Evitar os excessos significa sensações excessivas, sentimentos exagerados, tanto de raiva exagerado quanto de apego exagerado, né? Confundindo muitas vezes o apego com o amor, né? E aquilo acaba se confundindo. O amor puro, ele dá liberdade. O amor puro compreende. O amor puro não quer fazer apego, não quer forçar nada. Então, os excessos, eles têm que vir para o centro. E quando chega no centro, é a consciência quem manda. É o pensamento racional, acima de tudo. A sua razão noética, a pureza, a leveza. E aí você consegue fazer a sua elevação. Enquanto você está nos extremos, não tem como, né? O conceito oriental também no budismo, a gente vê isso também, né? Sempre procurar o caminho do meio, é mais ou menos esse pensamento também, né? Sempre procurar uma junção ali no meio que satisfaça os dois e que tenha, acima de tudo, o equilíbrio. Bom, eu acho que sobre amor, sobre matéria afetiva, então, hoje fechamos então os aprendizados aqui do Sinal Verde. Vamos então agora para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos de hoje, a gente vai começar um capítulo 7, um novo capítulo aqui, que tem vários assuntos relacionados à volta do espírito à vida corporal. E quais são esses assuntos? Bom, a gente vai falar primeiro, hoje, vamos falar de Prelúdio da Volta, que é toda a parte ali de preparação para a volta, né? Depois a gente vai falar união da alma e do corpo. Isso é muito interessante, né? Como é que o espírito entra dentro do ventre da mãe? E coisas desse tipo, né? Olha, como é então que é feita então a união do espírito, né? Da alma com o corpo em si, em que momento que isso ocorre e por aí vai. Depois a gente vai falar em faculdades morais e intelectuais do homem, como é que ele consegue manter isso, como é que isso vem à tona, influência do organismo sobre o espírito, idiotismo e loucura, a infância, por que ocorre a infância, né? A infância, aquele estado assim meio de dormência, em que o ser ainda não se identificou, ainda não trouxe à tona a sua realidade, os seus conhecimentos guardados, né? Simpatia e antipatias terrenas, esquecimento do passado, vai ser o último tema, esquecimento, muito interessante. A gente sabe que a gente, quando encarna, a gente esquece as vidas anteriores e esquece a vida espiritual, o que a gente fazia no alto e assim por diante, né? Será que esquece mesmo? E o quanto esquece? Como é que isso funciona? É isso que nós vamos ver. Então, um monte de assunto bacana aí para a gente falar nas próximas aulas. Mas hoje
prelúdio da volta, da 330 até a 343. Bora lá, então. Vamos agora, então, para a questão 330. Questão 330, Kardec pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Resposta: presentena. Como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então essa é a resposta. Olha, eles têm um sentimento, né? Eles sabem que vão precisar reencarnar, né? Mas não sabem como. Quando? Não sabem quando ainda isso se dará. Questão A, dentro da 330, Kardec fez uma outra pergunta. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Resposta: certamente, assim é. Aí só uma observação, né? Assim é com mais frequência para quem precisa reencarnar mais frequente. Os espíritos, quanto mais elevados, já lemos isso anteriormente em outras questões, né? Os espíritos, quanto mais elevados, os espíritos perfeitos, por exemplo, né? Os espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar. Muitas vezes, um espírito puro, ele só reencarna por desejo de ajudar. Normalmente, eles vêm trazendo uma missão, ou para um povo, ou para uma região, trazendo uma mensagem nova, alguma coisa desse tipo. Então, é o que a gente chama de uma encarnação por missão, para trazer, então, alguma ajuda, algum auxílio para que os que estão aqui que consigam se levantar, de repente, se erguer, né? Ou direcionar melhor as suas vidas. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, existem espíritos muito atrasados, que não têm conhecimento de nada, que são muito ignorantes, muito apegados à matéria. Esses aí, eles não têm noção, não sabem nem do que vem pela frente, muito menos o quando, né? E aí não se preocupam. Então, foi essa a resposta dos espíritos. Questão 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Resposta: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então a gente sabe, né, que precisa reencarnar para poder fazer a evolução. Já lemos isso em questões anteriores. Só que alguns espíritos ficam se afastando, tentando evitar, né? Enquanto que outros que têm essa consciência já feita, que já conhecem como funciona, querem reencarnar para pagar, de repente, algum débito, ou para cumprir alguma prova, alguma missão, trazendo informação, trazendo evolução, ajudando seus irmãos, ajudando um companheiro que seja um irmãozinho de afinidade. Ele vem para ajudar principalmente, ou para se ajudar, para estudar, para evoluir, para passar por determinadas provas que tem que passar. Então é isso, essa é a 332. A 333 agora. 333. Se considerasse bastante feliz
uma condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Excelente pergunta de Kardec, né? A pergunta é mais ou menos assim: olha, e se o espírito estiver razoavelmente feliz na condição mediana, né? Porque na condição de espírito impuro, né? De espíritos ainda muito arraizados, é uma condição de sofrimento, tá? Não é uma condição boa. É uma condição penosa, o espírito fica sofrendo, angustiado, passa por locais angustiantes, então não é um bom. O espírito errante que está ainda muito apegado à carne, ainda falta muita evolução para ele, né? Ele é um espírito muito imperfeito ainda, esse daí sofre. E ele, com esse sentimento constante de sofrimento, ele fica até meio perturbado, meio sem saber o que quer, se quer reencarnar, se não quer. Né? Alguns percebem e aí, em oração ou por instinto, eles querem reencarnar. Outros. E os que estão no meio, a pergunta do Kardec é: olha, os que estão na situação intermediária, pode haver um determinado conforto por ter chegado numa região intermediária e não quererem mais encarnar? É possível isso? Resposta: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Bom, uma percepção, só um ponto de atenção, é que a gente já leu anteriormente, que é uma opção do espírito na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes, é uma opção. Da mesma maneira que nós temos o livre-arbítrio encarnados, nós fazemos nossa escolha. Nós fazemos nossa escolha no mundo espiritual. Bom, e aí as nossas escolhas, né, sabemos que também tem limites, também não é escolher o que você quer, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente pode postergar uma reencarnação, porém, postergando, a gente vê outros que tinham afinidade conosco se elevando, subindo o nível na escala. E só nós não prosseguimos. Como um adolescente em uma grande escola, mas que você vê os colegas passando de ano e você, por escolha sua, não vai passar de ano, não vai acompanhá-los dessa vez. Então, por muitas vezes, isso impulsiona e direciona, mostra o caminho para aquele que não quer subir, de que, olha, é melhor subir. O caminho, quanto mais elevado, maior a felicidade que você sente na espiritualidade. E aí ele vai correr atrás para pedir uma nova encarnação e vir novamente, voltar novamente. Questão, então, 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tornará? Então, em que momento e como se dá essa escolha do corpo? Né? Existe uma predestinação? Essa é a pergunta de Kardec. Olha, você está certo, você vai para aquele corpo, naquele tipo de vida, né? Ou só na última hora isso acontece? E aí é a resposta dos espíritos. O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia, e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, como Deus sabe de tudo, né, já está bem adiante do que nós estamos planejando, né? Deus, na sua imensa sabedoria, já sabe para onde nós vamos. Mas é nos dado o direito de perceber e escolher
E isso é feito antecipadamente. Isso é feito antecipadamente, é inclusive combinado, planejado pela espiritualidade, junto com o espírito que vai vir reencarnar. Nós já lemos anteriormente também, existem casos extremos que isso não acontece naturalmente, quanto mais ignorante o espírito, quando é um ser muito ainda primário, que não tem capacidade de discernimento suficiente, nesses casos ele não escolhe, tá? Mas na maioria das vezes o espírito começa a ter o discernimento, ele começa a ter condições de fazer as próprias escolhas, aí é dado o direito para que ele faça o planejamento em conjunto de sua encarnação. Questão 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Resposta dos espíritos. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, é-lhe dado o direito de pedir, né? Mas nem sempre é dado como certo aquele pedido dele, né? Então, ele pede, participa, ajuda, esse é o entendimento, mas que nem sempre é dado esse direito. Às vezes ele tem que passar por uma determinada prova, ou uma determinada necessidade em um corpo que tenha ou um defeito físico ou alguma coisa que o faça passar por uma determinada prova, né? Questão A. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Resposta. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, quer dizer, a penalização de quem rejeitasse, né, é maior. É maior e ele vai ter que aumentar a sua pena, né? Mais ou menos por aí aqui que a gente compreende. Questão 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Mais ou menos parecida com a pergunta anterior, né? Poderia dar-se não haver espírito, ou seja, nenhum espírito quer aceitar aquele determinado corpo. Acho que é mais ou menos essa a pergunta de Kardec, né? De uma criança que houvesse de nascer. E aí, resposta. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma, sempre a ter um espírito. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Questão 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Resposta. Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com o conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, basicamente o que falamos agora há pouco, né? Ou seja, em alguns casos, e quando o espírito não tem condições de fazer a escolha correta, é colocado como imposição ter que nascer naquele determinado corpo que vai lhe dar algum tipo de castigo, algum tipo de expiação, né, como nós chamamos, para que ele aprenda alguma lição, né? De tudo a gente tem que tirar aprendizado, tem que tirar
crescimento e evolução. E é mais ou menos essa a resposta. Muito bem, pessoal. Vamos à questão 338 agora. Lembrando que hoje vamos até a 343. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo, né? Essa pergunta de Kardec, né? A qual deles pertenceria o corpo, né? Ou seja, você tem mais de um espírito querendo reencarnar e naquela posição, naquele corpo, provavelmente naquele pai, naquela mãe, né? O que decidiria, então, quem vai, né? Quem é que vai ter essa oportunidade? E aí, resposta. Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, essa resposta foi dada também, olha, muito porque o Kardec falou, olha, se no momento tiver muita indefinição de quem vai, não, isso já é decidido muito antes, tá? Bem antes já é definido, olha, vai nascer ali naquele local, naquele corpo, e isso já é pré-definido por Deus e pela espiritualidade. E pelo próprio espírito, muitas vezes, né? 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Tá? Então, nessa hora de encarnar, a perturbação chega a ser maior, né? O espírito ele fica completamente desacordado, no ventre da mãe ali se formando já, mas é um momento ali em que ele entra na matéria, é um momento muito difícil para o espírito. Esse é o entendimento da 339. 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, de forma figurada aqui, metafórica aqui, os espíritos associam uma travessia num barco, né? E o espírito, quando ele entra aqui na carne, ele sabe que ele vai esquecer tudo, né? Ele sabe, com a inteligência suprema espiritual que ele tem, muito maior do que a inteligência aqui nesse corpo, né? Muito maior. Ele sabe que ele vai esquecer muita coisa do que... Esquecer não, mas vai ficar muita coisa coberta pelo véu da matéria. Então, muita coisa a gente fica adormecida, a gente não se lembra, né? A começar pelas vidas passadas e outros aí que a gente tem que, ao longo da nossa vida, fazer justamente o processo de reforma íntima para encontrar e para trazer à tona, né? Bom, ele sabe de tudo isso. E aí ele fica preocupado, sem dúvida nenhuma, como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. É assim que os espíritos associaram aqui. Tá? Muito bem. Questão 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Resposta: de ansiedade bem grande,
pois que as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as suporte. Então, olha, quando ele vê as provas, ele tem uma ansiedade, porque aí eu vou fazer uma metáfora aqui, uma associação aqui, só para a gente imaginar. Imagina o estudante, né, de uma escola na véspera de fazer o provão do fim do ano, né? Então, ele sabe que vai ser uma prova difícil, que vão ser muitas questões, muitos estudos diferentes, não é? E ele tem aquela ansiedade por quem vai passar por uma grande prova e precisa evoluir, né? Então, se ele souber passar, ele passa e evolui, né? Se ele não souber passar, ele passa, sofre, mas não evolui tanto. Faz um aprendizado talvez menorzinho, né? Então, o saber passar pelas provas, esse é um dos grandes pontos aí que já falamos bastante também nas últimas aulas aí, nos últimos vídeos todos. Né? Saber passar sempre sem choro, sem choramingo, sem lamentação, sem maledicências, não é? Sem reclamação, sem nenhuma reclamação, com a consciência espírita da transitoriedade e de que constantemente estamos voltando para a espiritualidade e tudo que ficou fica aqui e sem apego nenhum à matéria. Aí você passa de uma forma mais leve. Como falou Jesus no Evangelho Gnóstico de Tomé, sejam passageiros, sejam transeuntes, uma outra tradução, né? Sejam transeuntes, sejam passageiros aqui enquanto estiverem na matéria. Isso significa sem apego, sem apegos exagerados à matéria, né? Mas, como passageiros, façam todo o aprendizado. Muito bem, pessoal. Questão 342. Vejam o Evangelho Gnóstico de Tomé, é muito interessante. Aqui também tem uma playlist só com o Evangelho Gnóstico de Tomé, muito legal. Recomendo. Questão 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo. Como vem recebê-lo quando para lá volta, né? Ou seja, quando ele volta para o mundo espiritual? A gente já viu que tem alguns espíritos irmãos que já viveram outras vidas juntas, que vêm receber aquele espírito que está desencarnando e voltando para a espiritualidade. E aí a pergunta de Kardec é, e quando ele vem encarnar, né, existem espíritos que vêm junto, dar a Deus, levar ele e se mostrar presente nesse momento, né? E a resposta dos espíritos depende da esfera a que pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida afora. Então, quer dizer, como ele é querido no mundo espiritual, é muito comum os espíritos também ajudarem, virem ajudar, colaborar, direcionar, dar uma intuição, uma inspiração, né? Para de repente, um direcionamento. É isso. Essa foi a 342. 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são, alguma vez, os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Resposta dos espíritos. Muito frequentemente, são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então essa foi a analogia feita pelos espíritos aí. Alguém que está preso na matéria, né? Encarcerado, passando aqui pelo que tem que passar. Vamos em frente. Fé em Deus, alegria no coração, positividade sempre. E hoje
encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, vamos falar sobre a união da alma com o corpo. Muito interessante. Então, se inscreva para receber os próximos avisos e bora lá. Vamos para a próxima aula. Um beijo no coração de todos. Até lá.